E o próximo nosso, fechando, então, você, de uma certa maneira, já colocou o campo para ele falar, que é o Hercílio Santinoni. O Hercílio é aquele cara que jamais vai se aposentar. Durante a pandemia, eu tinha reunião com o Hercílio, ele entrando para embarcar no avião de máscara. Eu falei, pô, mas esse cara não tem. Não, eu tomo cuidado, não teve Covid, não teve nada, mas nada derruba o Hercílio. E o Hercílio, há mais de 35 anos, não só como presidente da Confederação Nacional de Micro e Pequenas Empresas, mas ele sempre teve ao lado de uma transformação de mentalidade do empresário, do microempresário. Então, eu queria trazer para vocês o Hercílio como o cara, como o Papa no Brasil, eu diria, tá? Para falar, se bem que Papa tem até aposentadoria hoje em dia, eu já acho que teve um que renunciou, acho que não é o caso do Hercílio, tá? Eu acho que ele é a pessoa para fazer, Silvia, aquela provocação, aquela inspiração construtiva e operacional de que o mundo da micro e da pequena empresa é, sim, uma opção atraente para quem quer se reinventar na aposentadoria. Bola contigo, Hercílio. Bom dia a todos, boa tarde para a Silvia e para o Ricardo. Renunciar, jamais. Nós participamos aí do movimento da micro e pequena empresa desde os primeiros momentos, em 1983, então há 40 anos eu estou participando com meus companheiros do Movimento Nacional da Micro e Pequena Empresa. Primeiro, uma associação local e depois com a Confederação Nacional, que já foi criada em 1985. Se eu fosse empregado, eu seria já uma pessoa idosa. Mas, como sou empresário há muitos anos, eu ainda estou na ativa e acredito que eu tenho um bom tempo ainda para trabalhar, né? E nós, na Conamp, temos uma preocupação, sim, com esse segmento, né, os sêniores. Tanto é que, em 2021, nós fizemos aí uma parceria com o Ricardo Neves e criamos um programa Faz Sentido, que era o papel dos empreendedores sêniores no mundo e no Brasil. E hoje nós vemos, por exemplo, que 15% da população brasileira já tem mais de 60 anos. E daqui 30 anos nós teremos praticamente o dobro disso. E numa população que hoje tem uma perspectiva de vida de 77 anos, passar dos 60 preocupa porque a pessoa começa a ser visto como velho. Infelizmente, no palestrante anterior, foi bem claro, a pessoa idosa ela é considerada um custo para o plano de saúde, para a nação, e isso não é verdade, né? Nós passamos muitos anos aí pagando a conta e, quando chegou a nossa vez de ter os benefícios da idade avançada, da velhice, que é muito bom também, como diz o ditado, a melhor época da sua vida é quando a data de hoje, né? Que você está com condições de fazer alguma coisa nova e está vivo. E a pior coisa é que a gente sente muitas saudades dos companheiros do boteco de jovem, né? Mas a Conamp, então tem um trabalho voltado para o empreendedorismo feminino e para o empreendedorismo seniores. E é claro que nós temos que trazer benefícios para esses idosos, para essas pessoas com 60 a mais, como diz o Ricardo Neves. Nós temos que buscar para eles o bem-estar,
prolongamento da vida, através de cuidados que ele deve tomar, de orientar para isso, né? Aproveitar o network dessas pessoas, porque sozinho, nem jovem consegue fazer nada, imagine uma pessoa com mais idade, mas ele tem muitas condições de transmitir. Então, esse network é muito importante. Precisamos também discutir com eles novos aprendizados. Eles têm que sentir que estão aprendendo, que eles são úteis, né? Isso vai, naturalmente, gerar satisfação pessoal e profissional. E, naturalmente, com isso, nós procuramos encorajar essas pessoas a empreender. O empreendedorismo é praticamente a única saída para essas pessoas continuar a vida, continuar sendo úteis. Eles, como disse a Silvia, mas vou abrir uma empresa depois de idoso. Não tem idade certa para se abrir uma empresa. Você tem que abrir a empresa quando você tem um projeto. E como essas pessoas têm o conhecimento de algum setor, ela é hora de criar uma nova empresa, sim. Eu acho que isso é o que nós mais precisamos convencer os idosos a entender. Eles têm condições e nunca é tarde para recomeçar. Nós temos exemplos no mundo todo de pessoas que conseguiram iniciar uma atividade depois dos 60, depois dos 70. Eu estou com 76 anos, a minha empresa mais nova tem 2 anos, né? Então, eu acho que, como eu, outras pessoas também, como diz assim, se sentir apto. E se sente apto muito mais fácil se você estiver acompanhado de uma instituição, de uma associação de microempresa, uma associação comercial, ou uma entidade de assistência social voltada para o empreendedorismo, porque eles precisam ser atualizados. E, para isso, nós temos condições de levar para eles novas tecnologias de gestão, assim como de comunicação, desenvolver e utilizar fortemente a sua rede de contatos, oportunizar a realização pessoal, profissional e financeira, né? Entre outros. E em relação à vitalidade, ele traz consigo já uma energia, né? A pessoa que hoje está com mais de 60 anos, ele está com total vigor físico e vigor mental. São poucos os que estão, vamos dizer assim, com 70 anos e já se arrastando. Mudou muito, talvez, a alimentação, o mundo mudou e nós mudamos juntos. Então, é alguém que está sempre em movimento e possui sentimento de estar vivo. E é muito importante para qualquer um esse sentimento de estar vivo. Isso motiva e dá segurança na hora de empreender, porque quando nós nos avaliamos com relação aos nossos pais, nossos avós, a gente vê que a gente ganhou aí 20, 30 anos de total vigor que eles não tinham, e nós temos, né? Então, eu acredito que o motivo que leva o idoso a empreender é a possibilidade de realizar um sonho, uma vez que a terceira idade é o momento em que há mais tranquilidade, conhecimento e segurança para fazer
aquilo que mais gosta. E isso, eu acho que é o empreendedorismo sênior fazendo parte de um empreendedorismo inclusivo. Elas são consideradas hoje, por muitos, como desfavorecidos, mas nós estamos aqui para ajudá-los a se sentir fortes, a se sentir melhor do que quando eram com a meia-idade, como diz. Eu acho que é uma característica hoje já da pessoa, como a Silvia, de procurar saber o que fazer depois de uma certa idade. E entidades como a Conamp estão aí no mercado exatamente para facilitar isso, facilitar escolher o que fazer e facilitar que ele tenha sucesso, através de capacitação, através de consultoria, palestras, e é isso que nós fazemos. E, em termos de sentimento, eu mesmo, como presidente da Conamp, me sinto muito capaz de fazer essas coisas. Acho que seria isso de momento, e fico à disposição para alguma pergunta. Muito obrigado. Ercílio, muito obrigado. Eu acho que essa missão que você tem aí, ela complementa o painel que a gente quis aqui para instigar as pessoas e motivar as pessoas a reinventar a aposentadoria. A gente sabe que os 60 são os novos 40, mas o que a gente vê na prática é que as empresas, os 40 são os novos 60. A discriminação nas empresas hoje começa mais cedo do que antigamente, né? Então, não é à toa que em vários departamentos de recursos humanos eu ouço o pessoal falar de milênio geriátrico, ou seja, o cara que está na faixa de uns 38 já é visto como o cara envelhecido para a empresa, né? E eu acho que, então, na reinvenção da aposentadoria, a gente tem que nadar contra essa corrente do etarismo, da discriminação por idade, e a gente tem que se reinventar através da motivação. Eu queria agradecer a todos que participaram aqui, lembrar que quem quiser fazer parte do Catalyst 2030, tá? Ele tem também no Brasil. A Maria acaba de colocar aí os links para o encontro de sexta-feira, às 3 horas da tarde, horário aqui da Europa Central, que vai ter uma reunião para discutir essas questões de quem quiser se filiar ao Catalyst 2030. Então, são todos bem-vindos, né? A gente espera que fundo de pensão, Luiz, que a Previ seja o primeiro. Eu acho que tem um fundo de pensão da Califórnia que já não estou certo. Maria Clara, temos um fundo de pensão já da Califórnia que está no Catalyst 2030? Você saberia dizer? Calpers seria? Eu acho que seria. Acho que seria. Ele tá em todas essas aí. Em termos de vanguarda, é o fundo de pensão dos professores. No PRI também. É o fundo de pensão dos professores da Califórnia, não é isso? Então é o CalSTRS. É isso. É esse. Teachers. Então, gente, muito obrigado. Eu continuo aqui, vamos ter outros encontros nesta semana, em espanhol e inglês. E eu continuo à frente da startup, que é também o meu sonho, digamos, de reinvenção, que é uma empresa, uma startup destinada a 3 coisas: ajudar as pessoas a entender que o aprendizado é contínuo, ou seja, não existe época para parar de aprender. A segunda coisa é que trabalho, a partir de uma determinada idade, a gente passa a ser, não porque a gente não tem mais energia, mas é porque a gente tem, e aí já explica a teoria socioeconômica, que a gente só faz aquilo que gosta depois de uma determinada idade. Essa é a verdadeira razão. E a terceira coisa é de celebrar a vida, porque chega numa determinada fase também, a gente não quer simplesmente continuar na corrida de ratos. A gente quer viver a vida, a gente quer se tratar, a gente quer viver bem. Então, o aprendizado contínuo, trabalhar com motivação e propósito e celebrar a vida é a missão da Lifelong, a empresa que cria eu
e faço as parcerias para a gente fazer essa campanha mundial de reinvenção da aposentadoria. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Obrigada. Muito obrigada. Muito Foi obrigada, ótimo. Ricardo.